Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho com vocês para nós falarmos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por mim receber. Muito obrigado por isso. Outro sim, acenda o canal, o irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela, já aparece uma maior em cima, você clica de novo e já abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, tá? Outro sim, eu sou um cristão, um seguidor de Cristo, não pertenço a nenhuma denominação. O meu propósito aqui, se o Senhor Jesus me permitir, ensinar para você quem é Jesus, onde está Jesus e o que ele pode fazer por você e por toda a humanidade, que é para todos nós, tá? Outro sim também. Se o Senhor me permitir, eu pretendo também abrir os versículos do Evangelho de Paulo, que seria o Evangelho da Graça, tá? Abrir os versículos, aqueles que estão em parábola, para que você possa ouvir, compreender e entender, tá? Deixar ele bem mastigadinho, se o Senhor me permitir, que a maioria já estão abertos, já que você já lê, já está bem, tá claro a nossa linguagem, tá? Mas tem uns que estão em parábola, então fica um pouquinho difícil. Eu vou procurar, mesmo se o Senhor me permitir, de facilitar para que você entenda melhor e compreenda, tá certo? Esse é meu objetivo aqui também, viu? Que o meu objetivo é ensinar para você aonde que está Jesus. Que se nós soubesse Deus da escola, nós aprendesse no primário, no prezinho, hoje o mundo seria com certeza outro. Tá? Não seria esse mundo que nós estamos vivendo, não, tá? De tanta ignorância e covardia. Isso não existia. Porque, primeiro, quem é Jesus? A maioria fala, Jesus está no céu. Jesus está no céu. É isso que é o palavreado nosso. Se você está no sistema aí, religioso, Jesus morreu por nossos pecados, é só isso, mas não tem mais nada, você não sabe mais de nada. Morreu por nossos pecados, mas nós continuamos pecando, não é isso? Então, primeiro nós precisamos saber quem é Jesus, onde está Jesus e o que ele pode fazer por nós, por todos nós. Isso aí é importante. Por exemplo, quem é Jesus? Eu até pouco tempo também não sabia, tá? E não falo de quem não sabe, porque não foi ensinado, é só isso, viu? Quem é Jesus? Jesus é nosso Criador e Criador de todo o universo. Tudo que existe no céu, na terra, no mar, no universo, foi o Senhor Deus que criou para o seu Filho Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo é o dono de tudo, porque o Senhor colocou tudo nas mãos dele, tá? O Deus Pai construiu e colocou tudo na mão do Filho para que o Filho tomasse conta e tocasse. Até o final, não é só hoje não, tá? Até o final. Então, ele é o Criador de nós. Lá no início da Bíblia tá dito assim, façamos o homem nossa imagem e semelhança. É isso que está escrito lá. E muitas vezes você quer saber quem é Jesus. Que jeito que Jesus é? Nós só conhecemos Jesus em carne, Jesus de Nazaré, quando em carne que veio, tá? Aí ele morreu, foi crucificado, aí vem em espírito agora. O espírito é simples para você saber quem é o espírito, tá? A sua carne, a minha, de toda a humanidade, ela está viva, tem vida, é porque o espírito do Senhor está em nós. É ele que dá vida ao nosso corpo, tá? Tudo, o seu movimento inteiro. É só a carne que está aqui, mas a vida quem dá é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, é ele que dá a vida. Isso que você precisa entender. Porque Jesus é nossa vida, tá? Que se ele sair o Espírito de Deus de nós estamos mortos. Então a nossa vida é Jesus, tá? Esse é número um, quem ele é. Agora, onde que ele está? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 16, está dito assim, nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Então ele vive em nós, tá? Dentro de mim, dentro de você, toda a humanidade. O Espírito é um só, mas com dons diferentes, viu? Cada um tem um dom. Mas o Espírito é um só, é o do Senhor, tá? Mas com
com dons diferentes, cada um tem um dom, tá? Agora, entre aquele ditado, eu quero servir a Deus ou quero servir o mundo, esse é o tal livre-arbítrio, tá? É a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. O espírito quer fazer coisas boas. A carne quer fazer coisa para a carne, para encher sua barriga, encher seu bolso, esse tipo de coisa. Isso que a carne quer. Ignorância, eu sou melhor do que o meu irmão, isso é contra o mandamento do Senhor. Qual é o segundo mandamento do Senhor Jesus? Amar o próximo como a ti mesmo. Por que ele disse isso? Porque o espírito dele tem todo mundo. Se você está odiando seu irmão, Jesus está ali também. Será que você não está odiando Jesus também? Junto? Se você vai fazer um negócio sujo, muitas coisas sujas, tá? Tem muitas. Não vou citar nome, que às vezes eu posso querer magoar alguém e não é minha intenção magoar ninguém, ensinar simplesmente, viu? Por exemplo, fazer uma coisa suja. Você pode ver que alguma coisa te diz para você assim, isso não vai dar certo. É o Espírito Santo que está te avisando para você que não vai dar certo, porque é errado aquilo ali. Porque o que você está fazendo com um irmão seu, vamos dizer uma coisa que você está levando vantagem, ué, Deus se agrada disso? Não, Deus não se agrada, porque você está lesando o seu irmão. E como é que você está amando o próximo como você mesmo? Imagina se você fosse ensinado na escola, vamos dizer, o seu irmãozinho está vendendo, falando assim bem baratinho, tá? Vendendo um carro por 10 mil, mas o carro vale 15. Aí você fala, epa, 5 mil estou ganhando aqui só no negócio. Será que Deus está contente? Você está levando vantagem em cima do seu irmão? Por que você não paga para isso? E o que você quer, que aquele material dele, paga o preço justo. Quanto vale, meu filho? Juro, então eu vou te pagar isso aí mesmo. Quanto vale é que eu vou te pagar. Então, aí o negócio é justo. Deus agrada. Agora, quando você está fazendo, lesando o seu irmão, ou qualquer coisa suja, tá? Tem milhares delas, viu? Então, nós estamos dizendo uma delas, tá? O que você vai fazer, Deus está fora, o Espírito Santo está fora. E muitas vezes nós somos morada dele, nós estamos levando ele para lugar imundo que ele não quer ir e nem pode ir, porque ele é santo. Então nós estamos levando um espírito que está em nós, que é santo, para o lugar errado. Jesus não se agrada. Então, meu irmãozinho, você precisa saber, Jesus está dentro de você, está dentro de todo ser humano, tá? Isso é ele. E outra, o que ele pode fazer? O que você pensar, Jesus pode fazer. O que você pensar. Você só precisa ter fé. Ter fé para saber que ele existe. É em espírito, mas ele existe, porque ele está dentro de mim, dentro de você. E nós estamos movimentando através desse espírito do Senhor Jesus. Está lá no livro de João, João capítulo 6 e o versículo 63. Você pode ir lá que ele está falando para os discípulos. Ele falou alguma coisa, os discípulos não entendeu e achando que era alguma coisa de comer, um discutindo com o outro, e o Jesus percebeu e falou para eles, as palavras que eu vos digo não te servem para nada. São espírito e vida, quer dizer, para comer, que é o que ele estava pensando, que Jesus quis dizer, não serve para nada, que são espírito e são vida. O espírito, na verdade, é o que vivifica a nossa carne. Tá? Nós somos vivos através do Espírito do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é a nossa vida de todo ser humano. Se ele tirar o Espírito dele de qualquer um de nós caímos morto. O corpo não vale mais nada, tá? É carne podre, já começa a apodrecer. Questão de hora, tá? É só para que você entenda quem é Jesus. Agora eu já te passei para você quem é Jesus, você já está sabendo quem é ele. E os versículos, sempre no que eu estou falando, tá ficando aqui aonde que eu estou falando, onde que está, aonde que ele veio. Vai ter uma série mais para frente aí que vai estar mais detalhado, em sequência, para que você tenha um melhor entendimento, tá? Aqui nós vamos deixando um assim, um não, um outro ali, outro aqui, para que você possa entender aonde que está Jesus, aonde que o Espírito dele, o amor dele está derramado em nossos coração, aonde o Espírito foi derramado, tudo isso nós vamos saber, tá? No vídeo anterior já está dizendo aonde que foi derramado o Espírito Santo sobre nós, falando no profeta Joel, capítulo 2, o verso 28. Lá foi derramado, tá? Foi no juízo final para Israel, tá? Que está escrito no outro vídeo passado. O Espírito foi derramado lá. Hoje nós vamos ver aonde o amor dele está derramado também, tá? Nós vamos ver o versículo, nós vamos falar sobre esse assunto. Eu quero trazer você aqui em um versículo da Bíblia aqui para nós podermos meditar e falar
ouvir as maravilhas que o Senhor Jesus quer falar para nós. Aqui é o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Ele diz assim: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo que nos foi dado foi no profeta Joel, no ano 70, viu? E aqui em seguida também foi dado esse aqui para o apóstolo Paulo também, esse versículo aqui de Romanos, o apóstolo Paulo. Aqui está dizendo que o amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo de Deus e temos o amor de Deus, tá? Então é só para você ver que nosso corpo é santo, porque nós temos o Espírito Santo é de Deus. E muitas vezes nós estamos levando o Espírito Santo de Deus para lugares imundos, qual ele não quer ir de espécie nenhuma. E às vezes a gente está levando ele obrigado. É isso que eu quero que você entenda. Com certeza, quando você entender quem é Jesus, aonde que ele está, eu tenho certeza que aquelas coisas braba que eu falo é coisa grave, pecado grave. Você vai desviar. Opa, que eu não posso ir de jeito nenhum, porque Jesus está aqui. Eu estou levando o Espírito Santo de Jesus para onde? A minha vida é Ele. Eu estou levando Ele para tudo. Ele pode ficar com raiva e tira esse Espírito de mim. E eu vou fazer o quê? Vou para debaixo da terra, porque eu vou cair morto. Se Ele tirar o Espírito, nós estamos mortos, tá? Quem dá vida ao nosso espírito, o nosso corpo, é o Espírito Santo de Deus. Ele que vivifica a nossa carne. Nossa carne tem vida é por causa dele, tá? É isso que eu quero que você entenda. Jesus é a nossa vida. Nossa vida é Jesus, tá? Você entendendo isso, eu já fico super contente. Aqui, ó, no vídeo passado, eu já falei do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28, que foi dado o Espírito Santo, tá? Por que foi dado o Espírito Santo? Vou reforçar mais um pouquinho. Olha só, o Jesus, no sistema, você fala assim, Jesus morreu por nossos pecados, mas não diz o porquê. Qual é esse pecado? É os pecados que havia na Torá, na lei, tá? Então era o que? Era 613, 613 mandamentos, mandamentos que você, seria pecado, vamos dizer assim, que você não poderia cometer. 380 e 358, coisas assim, parece, você não podia cometer nenhum. Se você cometesse, estava fora. Seria para salvação. Mas aí Jesus derramou o Espírito lá, assim depois da guerra dos judeus, dos hebreus, que foi Roma contra Israel, com o general Tito, depois dali que acabou, que foi o juízo final para Israel, não é? Para o mundo cósmico, não. O mundo de Israel, tá? Que foi o juízo final. Que foi ali o juízo final, Jesus voltou à segunda vinda dele, está escrito lá em Mateus 24, a partir do versículo 29 ao 36, 35, parece. Aí ele derramou o seu Espírito em toda a carne. E em Paulo deu o amor de Deus em nossos corações. Então nós temos o Espírito Santo e o amor de Deus em nossos corações derramado. Agora você já sabe o porquê que ele derramou o Espírito Santo, foi por causa que o povo daquela época não passava. Aquela época era fôlego de vida, viu? E o povo não conseguia passar, ter a salvação. Então eu divido isso aí, que Jesus derramou o Espírito dele em toda a carne e acabou com a lei e mandamento. Isso não existe mais. Existe para quem está pregando há 21 séculos atrás, tá? E ignorando a palavra do Senhor Jesus. Para isso existe. Mas porque está escrito aqui o livro de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, está escrito tudo sobre isso aí. É só você ir lá e ler e prestar atenção. Se você não entendeu, lê de novo e pede ao Senhor Jesus para te dar conhecimento, te dar entendimento, que Ele dá também. É só isso. Você lendo e pedindo. Ele está presente em você cada segundo. Porque você abriu a boca, ele está presente. O que você fala é através do Espírito dele. Se o Espírito dele sair de você, você não fala mais, acabou. É morto. É só para você ter ideia, viu? Esse é Jesus. E esse é o evangelho que eu estou pregando e quero que você entenda quem é ele. Eu creio que quando você entender quem é ele, no mínimo 100% vai mudar suas atitudes. Vai ser mudada em 100%. Você só vai começar a fazer coisas boas, aquilo que o Espírito Santo quer, tá? Coisa da carne é coisa para encher a barriga. Eu nunca a carne pensa é encher minha barriga, vou encher a minha despensa, vou guardar muito dinheiro. É só isso. Mas a salvação ela não está pensando. Embora a salvação já é de graça que Jesus já deu.
para que você não tenha que se preocupar com isso aí. Com dinheiro para guardar para isso, para aquilo. Não estou dizendo para você dar dinheiro para ninguém, não, tá? Estou dizendo que o dinheiro você deixa para tua esposa, ou para o teu marido, ou para o teu filho, ou para os teus irmãos, ou para o teu pai, para sua mãe, se ainda tiver. Então tem isso aí, tá? Muitas vezes você teve uma sorte de ter algum dinheiro e talvez seus filhos, os excedentes, talvez não tenham a mesma sorte. Então isso aí é para eles, tá? Não é que a gente vai levar dinheiro no caixão, não. Ninguém vai levar nada. Só que é o seguinte, aqui nós precisamos viver com esse que Deus deu para nós. Se você tem, porque se você ganhou honestamente, porque Jesus te deu condições para você ganhar, tá? Então foi ganhado honestamente. Então o dinheiro, se você vê que Deus vai recolher você, você tem um parceiro, eu não sei quem lá, seu marido, sua esposa, seu filho, sua nora, seu neto, pô, vai ficar para ele aqui, ó, né? Agora, se você não tem ninguém, aí só tem você sozinho no mundo, espera aí, vem uma instituição à altura cuidando de pessoas que realmente está sendo cuidado de verdade, e vai lá e no finalzinho, chegando na sua vida, a doa com uma condição, assim que eu morrer, isso aqui é de vocês. Assim que eu morrer, né? Não vai doando, para não que se joga você na rua te mata, tá? Então faz essa condição, porque se caso você morrer, tem uma investigação grande em cima se não foi morto, que se foi morto ele acaba perdendo aquilo também, viu, meu irmãozinho? É só uma ideia, porque tá muito cheio de nego que eu falo é homem, tá? Eu não tô dizendo cor não, viu? É, raça não, é homem que eu tô dizendo, tá? Porque não pode citar nome, então eu falo nego. Mulher eu falo muitas vezes negra, eu sei que não tá correto, tá? Tem pessoa que leva isso pro outro lado ruim, tá? Eu não estou falando sobre isso, não. Porque às vezes você não quer citar o nome da pessoa, você fala, ah, uma nega. Ah, não existe nega, né? Existe negra. Negra não existe. Só, eu falo negro, negro também não existe. Existe negro, mas negro eu não estou falando de cor, de racismo, tá? Eu também tenho vô preto também, viu? Então, só para você ter ideia, eu não posso ser racista de espécie nenhuma, nem que eu queira, viu? Então, quero deixar claro para você que muitas coisas por aí fora, você não vai levar dinheiro no caixão, mas dá para mim que eu vou comprar um jatinho, um avião, né? Eu estou precisando, por exemplo, tá? O sistema por aí fora tá tudo nesse estilo, tá? Isso eu não quero que você faça, não. O seu dinheiro você deixa para o seu cônjuge, aquela pessoa que está te servindo você, né? Quem está servindo você, você está chegando no final da vida, a pessoa está te ajudando, essa pessoa é que merece aquilo que você tem, se é uma aposentadoria, se é uma casinha, se é um carrinho, deixa para ele, aí está bem guardado e Deus agrada disso aí com toda a certeza do mundo. Isso que eu quero que você saiba, tá? Você sabendo disso, eu já estou feliz. Eu sabia, não, eu já sei quem é Jesus e aonde que ele está, eu já estou feliz. Se você quiser falar com Jesus, você entra para o seu quarto e fecha a porta, está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Você entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com ele secretamente, e ele secretamente te ouve e resolve o seu problema. Você só precisa ter fé para saber que ele existe. Se você não tiver, você pode pedir que ele também te dá. Tá certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.